Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dando continuidade ao nosso último vídeo, onde eu falo a respeito de como a situação econômica dos países acaba afetando as pessoas. Hoje eu vou trazer um texto do Thomas Sowell falando sobre como a geografia dos países ou da região que aquela pessoa mora acaba afetando a cultura daquela região, daquele país, daquela sociedade. Então, vamos para o texto. Poucas ideias não comprovadas causam tanto dano social, às vezes despedaçando sociedades inteiras, quanto a suposição de que há algo estranho, se não sinistro, quando grupos étnicos ou outros não estão distribuídos de forma uniforme ou aleatória em empreendimentos específicos, instituições, ocupações ou níveis de renda. Por mais plausível que essa suposição possa parecer ao pensar em termos de pessoas abastadas em um mundo abstrato, quando se trata de pessoas reais no mundo real, essa suposição não é apenas não comprovada, mas desafia montanhas de evidências em contrário em países ao redor do mundo. A geografia por si só é suficiente para fazer com que as pessoas se diferenciem. Embora a geografia seja apenas uma de muitas influências que diferem de um lugar para o outro e, portanto, de um povo para o outro. A geografia do mundo mediterrâneo é bastante diferente da geografia do Sudeste Asiático, não apenas em termos de coisas óbvias, como solo e minerais, mas também em termos de rios, montanhas, climas, ambientes de doenças e outros fatores cujas influências expandem ou limitam as possibilidades de diferentes povos de diferentes maneiras. O sentido de uma abundância confiável, peixe na água, arroz na terra, como diz um ditado tailandês, dificilmente poderia ter sido comum no mundo mediterrâneo, onde as colinas estéreis, a escassa precipitação e os solos fracos tornavam a sobrevivência uma luta e faziam com que os povos da região fossem conhecidos por sua frugalidade. Além disso, a geografia não pode ser pensada em duas dimensões, como se estivéssemos olhando para um mapa ou globo. Enquanto toda uma região pode ser dominada por uma cultura particular, como o Oriente Médio e o Norte da África foram dominados pela cultura islâmica, povos que vivem em regiões montanhosas da mesma região, como na Armênia ou na Abissínia, por exemplo, podem preservar uma religião e cultura muito diferentes daquelas nas regiões mais baixas. Mesmo quando o Islã se tornou a religião das montanhas do Rif, no Marrocos, isso aconteceu séculos depois que os marroquinos das terras baixas se converteram ao islamismo. Da mesma forma, o idioma inglês prevaleceu nas terras baixas escocesas, enquanto o gaélico continuou a sobreviver nas terras altas por gerações, assim como a língua Vlach sobreviveu nas montanhas Pindus, na Grécia, muito tempo depois de o grego prevalecer nas regiões mais baixas. Montanhas e terras altas, de fato, isolam os povos cultural e economicamente, desde as terras altas escocesas até as terras altas do Ceilão colonial, que, em ambos os casos, mantiveram sua independência por muitos anos após suas terras baixas respectivas terem sido conquistadas e incorporadas a outro universo cultural. Mesmo regiões montanhosas, nominalmente sob o controle de uma nação ou império maior, nem sempre estiveram efetivamente sob esse controle. As montanhas de Montenegro sobre o Império Otomano, as montanhas de Rif sob os sultões marroquinos e as terras altas da Índia sob os governantes mongóis, por exemplo. O isolamento tem sido um fator-chave tanto na autonomia política quanto no separatismo cultural, assim como tem sido na pobreza duradoura de muitas regiões montanhosas. Nos Apeninos do sul da Itália, 91 de 123 vilarejos lucanianos não tinham estradas em 1860. Em partes das montanhas Pindus na Grécia, mesmo no século XX, havia lugares mais acessíveis a mulas
e pedestres do que a veículos de rodas, e uma vila adquiriu eletricidade tão tarde quanto 1956. Nas montanhas do Rif, no Marrocos, a neve continuou a isolar completamente algumas comunidades durante o inverno, mesmo no final do século XX. O isolamento cultural das comunidades montanhosas foi parcialmente aliviado pelas migrações temporárias de homens para altitudes mais baixas em busca de trabalho, retornando com pelo menos um vislumbre de outro estilo de vida, embora as mulheres que permanecessem atrás não tivessem nem isso. Além disso, poucas pessoas de outros lugares foram viver nessas aldeias de montanha para apresentar um ponto de vista diferente. Muitas vezes, a grande maioria dos casamentos envolveu mulheres e homens não apenas das mesmas montanhas, mas da mesma aldeia. A pobreza de muitos povos das montanhas os levou a utilizar o trabalho de seus filhos desde a tenra idade, mesmo à custa de sua educação, cortando assim outra fonte de uma exposição mais ampla ao mundo exterior. Outro padrão encontrado entre os povos montanhosos em várias partes do mundo, pelo menos nos últimos séculos, foi a produção de uma grande variedade de artes e ofícios domésticos durante os longos meses de inverno. Esculpir em madeira suíça, por exemplo, teve seus equivalentes ao redor do mundo. Em Caxemira, assim como mais perto de casa, na Noruega, inúmeros outros produtos de ofícios domésticos, desde tecelagem até metalurgia, surgiram nas comunidades montanhosas e foram vendidos nos mercados internacionais como itens de grande valor em um pequeno tamanho físico, capazes de suportar os altos custos de transporte das regiões montanhosas. A dureza necessária para sobreviver em muitas regiões montanhosas, estéreis e atrasadas produziu homens de luta renomados em muitas partes do mundo, desde os escoceses das terras altas até os Gurkhas da Índia, os albaneses, os rifianos marroquinos, os montanheses vietnamitas e os turcos, todos formidáveis não apenas em suas próprias terras, mas também a serviço de países estrangeiros. As elites dos regimentos escoceses, das terras altas e das unidades Gurkhas das forças militares britânicas tiveram seus equivalentes nos albaneses e rifos que lutaram nos exércitos otomanos, assim como nos 50.000 a 60.000 rifos que lutaram ao lado dos nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola em 1930. Estima-se que cerca de 1 milhão de soldados suíços foram mortos em guerras alheias entre os séculos XV e XVIII. As qualidades de luta dos homens das montanhas também se manifestaram na forma de banditismo local e vendetas em suas terras natais. Marauders das terras altas atacaram comunidades mais prósperas nas terras baixas por séculos, seja curdos atacando aldeias armênias, escoceses das terras altas atacando escoceses das terras baixas, ou atividades similares na Itália, Espanha, Balcãs, Índia e Tibete. As disputas também foram uma saída para a habilidade de luta dos homens das montanhas. A célebre rixa dos Hatfield e McCoy na região dos Apalaches americanos não foi apenas um exemplo de um costume que remonta às partes da Grã-Bretanha, de onde vieram tantos sulistas. Teve seus equivalentes em disputas tribais ou de clãs semelhantes nas montanhas do Rif, no Marrocos, nas montanhas dos Balcãs, de Montenegro, nas montanhas do Cáucaso e nas montanhas de Taiwan. Os minerais encontrados em algumas montanhas apresentam oportunidades para a mineração e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à mineração. Assim, os alemães nas montanhas Harz se tornaram famosos como mineiros, levando a demanda por alemães para trabalhar nas minas de outros países, seja na Boêmia, Noruega, Espanha, Balcãs ou México. No entanto, o fato de que os alemães foram importados para todos esses países sugere que a geografia apresenta oportunidades que as pessoas não estão predestinadas a aproveitar, pois caso contrário, todas as montanhas e outros depósitos minerais nesses outros países teriam levado ao desenvolvimento de mineradores indígenas, eliminando a necessidade de importar alemães. Em termos geográficos, as montanhas e terras altas em geral são importantes não apenas como obstáculos em si mesmas, mas também como características com efeitos tanto positivos
quanto negativos em outras partes do ambiente. Rios e riachos fluem mais constantemente por causa do derretimento da neve nas encostas das montanhas, enquanto seu volume de água varia muito mais amplamente e de forma mais errática quando não há cordilheiras, como na África tropical, onde apenas a chuva deve sustentar essas vias navegáveis ou falhar em sustentá-las. A Sierra Nevada, na Espanha, e as montanhas Taurus, na Turquia, fornecem a água que torna possível uma agricultura irrigada próspera nas planícies abaixo, onde apenas a chuva não seria suficiente. De outra forma, no entanto, as terras altas têm um efeito negativo sobre os rios, que devem mergulhar mais acentuadamente, muitas vezes com corredeiras e cachoeiras. Quando os rios têm origem em elevações mais altas, seja em planaltos, montanhas ou colinas. As cordilheiras também afetam drasticamente os padrões de precipitação. Quando o ar carregado de umidade sopra através de uma cordilheira, não é incomum que a chuva, no lado de onde a umidade se origina, seja várias vezes maior. Isso cria uma sombra de chuva no lado oposto da montanha, para onde o ar vai após perder a maior parte de sua umidade ao subir sobre o pico. O resultado líquido é que as pessoas localizadas em lados diferentes de uma cordilheira ou colina podem ter oportunidades agrícolas muito diferentes. Em algumas encostas ocidentais dos Apeninos do sul da Itália, por exemplo, a precipitação anual chega a 2.000 milímetros, enquanto partes das encostas orientais recebem tão pouco quanto 300 a 500 milímetros. Da mesma forma, no noroeste do Pacífico americano, a precipitação em partes do lado oeste das montanhas Cascade chega a até 10 vezes mais do que em partes do Planalto de Columbia, no leste. Lados diferentes de uma cordilheira muitas vezes têm não apenas quantidades diferentes de precipitação, mas também diferentes inclinações. Isso teve implicações militares importantes, onde pessoas de um lado encontram uma subida mais fácil e suave, facilitando assim descer pelo outro lado para invadir seus vizinhos. As localizações e formas das montanhas também tiveram outros impactos militares e, consequentemente, culturais. A facilidade maior de entrada dos soldados romanos pelos passes das montanhas na Gália, em comparação com a rota de montanha mais difícil para as regiões germânicas, significava que a cultura romana chegava primeiro à Gália e só depois filtrava-se de segunda mão para as terras habitadas por germânicos. Os povos costeiros também tendem a ser distintos culturalmente, em contato com mais do mundo exterior. Eles geralmente são mais conhecedores e mais avançados tecnológica e socialmente do que os povos do interior. Assim como em outros padrões sociais relacionados à geografia, esses não são raciais, mas locacionais. Às vezes os povos costeiros são racial ou etnicamente diferentes. Os alemães sendo particularmente representados nas regiões costeiras da Rússia em um determinado momento, por exemplo. Mas as diferenças entre os povos do interior e da costa permanecem mesmo quando ambos são da mesma origem racial. Assim, na Idade Média, a população predominantemente eslava da cidade portuária adriática de Dubrovnik era culturalmente muito avançada em literatura, arquitetura e pintura, além de em métodos comerciais modernos, do que os eslavos do interior. Na África tropical, da mesma forma, os povos costeiros, mais em contato com influências externas, foram suficientemente mais avançados tecnologicamente e organizacionalmente para se tornarem escravizadores de africanos mais distantes do interior. Um sintoma da importância das áreas costeiras como pontos de encontro cultural é que muitas das línguas francas do mundo tiveram origem em tais configurações, seja no Levante, na costa do Suahili da África ou nos portos da China e do Sudeste Asiático. Bem, pessoal, então esse foi um texto do Thomas Sowell falando sobre essas diferenças
culturais, econômicas, militares, comerciais entre determinadas regiões. E se nós pararmos para refletir a respeito do assunto, nós vamos ver que a maioria, para não dizer todas, mas quase todas as grandes cidades ao redor do mundo são cidades próximas à costa e são cidades também que estão ao nível do mar. Tem aí algumas exceções, com certeza, mas vamos dizer, talvez 90%, mais de 90% tenham essas características. E essas são justamente as cidades que foram mais importantes no desenvolvimento cultural, militar, comercial, financeiro, enfim, em todos os sentidos, foram as regiões que acabaram se desenvolvendo mais, que acabaram atraindo um contingente populacional maior, onde muitas capitais de países estão, onde os principais centros comerciais, financeiros, enfim, culturais também estão. Então, claro que entre as montanhas ou as cidades mais do interior e as cidades costeiras existem certas diferenças, justamente porque as cidades costeiras acabam trazendo certas facilidades, seja no cultivo da terra, seja no comércio, seja no contato com outras culturas. Mas também é legal a gente pensar que hoje, com o advento de certas tecnologias, e aí nós podemos falar tanto na melhora da logística, mas principalmente com o advento da internet em escala global, e a internet chegando a praticamente todos os lugares ao redor do globo, essas diferenças tendem a diminuir e aí nós podemos até em certa parte começar a ver um movimento contrário. Talvez aquelas regiões mais isoladas, culturalmente mais atrasadas, economicamente mais atrasadas, comecem até a ser as regiões menos atrasadas e já por outro lado aquelas regiões costeiras, as quais geralmente têm uma população maior, acabem regredindo um pouco ou talvez não pelo menos estagnando. Isso pode ser algo que aconteça. Então você tinha uma vantagem muito grande em estar nessas cidades ao litoral, nessas regiões próximas ao mar, e talvez isso foi uma vantagem ao longo de boa parte da história da humanidade, hoje já não seja mais uma vantagem tão grande e acabe havendo uma mudança na forma que a população vai se organizar dentro do território. Então, acho que essa é uma reflexão interessante de ser feita. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.